A história da humanidade é baseada em 5 coisas: busca por comida, direitos do povo, deveres do povo, guerras por território e guerras religiosas. Entretanto, nesse vídeo eu quero focar apenas na religião e relacionar com os estudos sobre viagem no tempo. Quando se fala em religião, normalmente se pensa em um Deus, mas o que seria esse Deus? Entre infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessário o fim e último de tudo que existe. Em certas religiões, designação dada às forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados. Esse é o significado de Deus no dicionário. Normalmente, quando questionamos algo como o que é a vida, uma simples pesquisa no dicionário sobre uma certa palavra já pode ser bastante. Mas, se tratando de uma questão filosófica capaz de afetar a economia e causar uma guerra, às vezes é necessário recorrer a pensamentos que ninguém jamais pensou. Weg wieder die Gasse freigemacht. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort. Guerras religiosas são basicamente pessoas se matando para decidirem quem tem o melhor amigo imaginário. Quando vamos analisar uma teoria, nós não procuramos onde a teoria acerta, mas sim onde ela erra. Pensando nesse modo, onde que essa ideia erra? Por isso nós vamos supor que o cristianismo e o significado de Deus esteja certo e realmente existiu alguém que criou tudo. Para começar, eu devo apresentar duas coisas: paradoxo de Bootstrap e viagem no tempo. Supondo que você cria uma máquina do tempo, você decide viajar para o passado e falar com Pitágoras, o homem que criou o teorema de Pitágoras. Você ensina tudo sobre esse teorema e uma semana depois o Pitágoras escreve um livro sobre isso. A pergunta que fica é: quem descobriu o teorema? Você que ensinou para ele ou ele que nasceu antes de você? A resposta mais aceita é que ninguém criou o teorema. Dá para relacionar isso com a criação do universo, e estranhamente, algumas pesquisas afirmam que muitas partículas surgem de modo incompreensível pelo vácuo no espaço. Nós poderíamos usar isso como um argumento ateu e supor que o universo sempre existiu de uma forma ou de outra. Agora que você pensou sobre isso, nós podemos falar sobre viagem no tempo. Existem duas formas verídicas de viajar no tempo e começaremos com a mais simples. Quando você olha para o Sol, você estará vendo o Sol de 8 minutos atrás. Isso porque a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até aqui. É só pegar o valor da distância do Sol até a Terra e dividir pelo valor da velocidade da luz. O resultado será 8. Isso acontece para qualquer coisa que você olha. Dependendo da distância, claro. Você sempre estará atrasado no tempo. Nós então podemos imaginar que o tempo é formado pela velocidade da luz. Um exemplo disso são as moscas. As moscas conseguem enxergar 250 frames por segundo, diferente de nós, que só enxergamos 60. Nossa! Nesse caso, a sensação das moscas é que o tempo passa mais devagar do que para nós, e elas enxergam tudo em câmera lenta. Imaginando que você usa uma câmera que possa gravar a Terra até 10 trilhões de quilômetros, você estará gravando o passado. Isso é o que muitos acreditam que o Vaticano faz. Alguns dizem que o Vaticano esconde uma invenção chamada cronovisor, uma máquina que você pode assistir o passado, e possivelmente ela existe, e funciona de um jeito parecido com esse. A gente tá afundando porque a gente não tem imagem. Mas, tipo, captou. A crucificação de Cristo. Pfizer pegou imagens da era jurássica, dos dinossauros. Você tá zoando. Como que ele conseguia gerar essas fotos? Agora que consegui chegar na ideia de que o tempo tem relação com a velocidade da luz, imagine que você está viajando na velocidade da luz. Segundo a equação da dilatação do tempo, aqueles que estiverem no movimento a velocidade próxima da velocidade da luz, o tempo estará passando mais devagar do que para aqueles que estiverem parados. Um teste foi feito usando 2 relógios, um em cada avião diferente, e foi possível notar que o relógio que ficou dentro daquele em maior velocidade sofreu um pequeno atraso no tempo. O teste estará na descrição. Vamos imaginar que você viajou para o passado e decidiu matar sua mãe. Isso seria possível? Não estou perguntando isso em relação a viajar no tempo, mas sim em relação a matar sua mãe. Se você matá-la, você não irá nascer, e assim você não será capaz de viajar no tempo e matar ela. Então, nesse caso,
O que aconteceria se você matasse ela? Ela sobreviveria de algum modo? Você deixaria de existir? O que realmente está acontecendo? Uma ideia aceita é que sua mãe esteja em um estado de superposição. O mesmo caso com o experimento de gato de Schrödinger, ou seja, ela não está viva e nem está morta. Para chegar em um Deus, até o momento passamos por 3 coisas. 1. Viagem no tempo, a criação do universo. 2. Superposição quântica. Pode existir e não existir ao mesmo tempo. 3. Destino. Ser impossível de alterar o passado. João 1:3. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa notação de somatório de grande, que escrevendo de modo mais fácil, ficaria 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 e se segue até o infinito. Você notaria que o resultado disso sempre ficaria variando entre 0 e 1, mais especificamente 0. Entretanto, colocando os parênteses desse jeito e desse outro jeito, você nota que o resultado é diferente. Então, nesse sentido, a série de grande tem 3 resultados, 0, 1 e 1 sobre 2. Se quiser uma surpresa, ninguém sabe qual é o valor correto. Isso é uma forma de interpretar que o 0 pode virar 1 pelo simples fato de colocar parênteses na equação. Você consegue pensar em alguma forma de colocar essa equação na prática? O 0 poderia virar 1? Claro que a série de grande é muito mais profunda do que isso, e não é a única forma de tentar comprovar isso. O número áureo e o conjunto Mandelbrot também podem ajudar. Entretanto, falaremos isso em breve. 2 Coríntios 5:7. Vivemos pela fé e agimos com fé, desejando saber, mas também aceitando que é suficiente acreditar, esperar, buscar e agir. Esse é um dos melhores versículos da Bíblia, e no momento o que podemos fazer é supor que toda religião é certa, e podemos seguir o método científico. Nós não iremos procurar aonde ela acerta, e sim aonde ela erra, e enquanto não acharmos, tudo estará correto. Essa é a única relação que a religião deve ter com a ciência. É errado usar a fé para explicar a ciência. Uma explicação científica que não seja bem capaz de fazer inovações não deve ser considerada correta. Desde que Aristóteles provou que a Terra era redonda, muitos simplesmente acreditaram, até mesmo sem saber como descobriram isso sem ter uma nave. Mas desde a ideia de que a Terra era plana, nós estudamos muito mais sobre a Terra não ser plana, justamente para explicar para aqueles que acreditam que a Terra é plana. Os prós e contras servem para isso. E com Deus existindo ou não, nós pensamos coisas que jamais pensaríamos sem a religião. Fique conosco para a parte 2 e deixe seu like. Meu nome é Void.